Olá, eu sou a Mi Campos e se você ainda não me conhece, eu sou fotógrafa e sou fotógrafa há mais de 12 anos. Mas nos últimos 2 anos eu comecei aí a fotografar um ramo diferente, o das empreendedoras, das mulheres empreendedoras. E nesse meio tempo aí fotografando essas mulheres maravilhosas, eu comecei a escutar muitas histórias legais de cada negócio, de cada prestadora de serviço, e aí eu tive a ideia de montar esse podcast que você pode estar escutando agora no Spotify ou você pode estar visualizando aí ele no YouTube. E agora, para começar o primeiro episódio desse projeto muito legal, eu estou num lugar maravilhoso de uma empreendedora aqui de São Bernardo do Campo, que eu a conheci fotografando. E a gente acabou virando amiga, e eu adoro essa mulher. E eu vou apresentar para vocês a Luz Anon. Ai, é um prazer te receber aqui, meu Deus, olha, estou muito feliz, hoje é um dia muito importante. É um prazer ter sido convidada para participar desse primeiro episódio desse programa que a gente idealizou tanto, né? A gente, tantas conversas entre eu e você planejando, ansiosa para começar, e aí, enfim, o primeiro, é um prazer. Eu que agradeço. Inclusive, esse lugar, né, ele é assim, o que eu sempre falo, você é um dos maiores exemplos de branding. Você sozinha fez todo esse branding, não é só, entre aspas, né, na rede social, que é ali o seu feed, que tem as minhas fotos também maravilhosas, mas quando eu te conheci, você já tinha o seu branding, Sim. Você já tinha esse espaço aqui do showroom maravilhoso, que até quando eu falei pro pessoal na hora de vir gravar, eu falei assim, vocês vão chegar lá e vocês vão entrar e vão sentir a Luz Anon. Quando a gente entra aqui, a gente já respira, né, você, o seu gosto, as suas coisas favoritas, o seu jeito, tudo é impressionante. Do cheirinho do lugar até toda a disposição das coisas é maravilhoso. Eu fico muito feliz, de verdade. Tudo vai acontecendo tão naturalmente, as coisas vão acontecendo às vezes sem muito planejamento e vai acontecendo. E ouvir isso de alguém, de uma pessoa que, né, que não está aqui dentro, mas indiretamente está, é muito gratificante, de verdade. Muito, muito obrigada. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, você sempre pensou em ser designer de bolsas? Você fez alguma coisa antes? Você já começou já nesse ramo? Como que foi a história do começo mesmo? Então, eu sempre tive o sonho de trabalhar com o que eu gosto e de algo que eu confeccione. Eu sempre tive um amor por artesanato, por confeccionar e vender. Sempre foi um grande sonho. Eu acho que com 12 anos eu comecei a costurar. Eu tenho uma família de costureiras, as minhas 2 avós são costureiras, a minha mãe é costureira e eu aprendi a costurar com a minha mãe, vendo ela costurar no meu dia a dia e despertou essa vontade, né, de aprender, e eu comecei a bordar ponto cruz, costurar esses barradinhos de ponto cruz que eu fazia nos paninhos de prato. E minha mãe me ajudou e ela tinha a máquina de costura dela lá na casa dela, tem até hoje. E foi assim um começo assim, e um sonho e um despertar de uma vontade. Só que minha vida começou muito cedo. Aí a gente entra já um pouquinho na sua vida pessoal, que lógico, né? Na nossa vida de empreendedora, ainda mais mulher, Sim. Elas, né, se encontram, não tem como. Completamente, a minha vida pessoal é embaralhada com a minha vida profissional. A Luciana não seria a Luz Anon sem comentar de tudo isso que envolve. Então eu engravidei aos 15 anos de idade, eu comecei a namorar meu marido quando eu tinha 12. E aí eu engravidei de gêmeas. Gente, eu adoro essa história. É muita história de Netflix, vocês têm que escutar. Isso aí eu já te falei. Vocês têm que vender essa história para Netflix. Eu acho o máximo a história. Ai, é muito... Você sabe que eu paro para pensar, no auge dos meus 40 anos, eu penso, caramba, não é? Olha que loucura! Legal. Eu fico analisando a minha vida como se não fosse a minha, sabe? Fosse uma outra. De fora, né? Realmente filme. E aí eu sempre com esses dotes de trabalhos manuais, essas coisas, e conheci meu marido, tinha 12 anos, estava na 6ª série da escola, e de repente fiquei grávida de gêmeas aos 15. Gente. E aí, tentando conciliar aquela mulher, né, resiliente, que todas somos. Uma mega rede de apoio, porque, né, sem isso, sem os familiares dos 2 lados, né, é impossível, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai, meu irmão, todo mundo entrou na dança. Eu tinha um irmão de 3 anos na época.
Então, minha mãe era recém-mãe, e aí eu fiquei grávida, e eu morava na casa dos meus pais, e foi, nossa, uma loucura. E aí fomos tentando conciliar tudo, Sim, né? porque aí como é uma vida nova que começa muito cedo, você ainda tinha que Exatamente. terminar, né, os estudos, tudo junto, né? Com certeza. Graças a Deus, meu marido foi um super parceiro, ele sempre me apoiou do início até agora, sempre me apoiou e sempre me deu apoio. Então isso foi muito importante, mas foi tudo muito difícil. Em determinado momento, esse lado empreendedora foi esquecido, óbvio, não Sim, tinha não tem como. como romantizar essa parte da Não, maternidade tão não, foi muito cedo, né? difícil, muito difícil. Mas depois de um tempo que elas já crescidinhas, eu casei, me mudei, não, a ordem da minha vida foi completamente trocada, Mas tá né? tudo bem. A gente colocou a carroça na frente dos bois. O importante é que a carroça tá aí, ó. Tá no Exatamente. trilho ainda. Exatamente, mas foi que foi. E meu sonho sempre foi conciliar, cuidar das meninas, acompanhar as meninas crescendo. Eu, como uma boa canceriana, como você, não é, Michele? Isso aqui é um podcast canceriana, Cancerianíssimas, gente. cancerianíssimas. Queria, né, todo mundo pertinho. Pertinho. Então, falei, poxa, seria tão legal eu conciliar cuidar das meninas, da minha casa e o trabalho junto, tal. E aí comecei a fazer um curso de corte e costura na prefeitura de São É isso que Bernardo. eu queria, assim, que você enfatizasse, sabe? Que eu acho bem legal. Porque a gente, às vezes, quer fazer alguma coisa, quer ou começar mesmo. A gente não sabe se a gente tem, por exemplo, um tino para artesanato, para comércio. A gente não sabe se é isso mesmo. Ou quer fazer a transição de carreira, tá numa CLT e quer empreender. Então, assim, eu acho legal você dar uma reforçada, Lu, nessa questão, assim, que foi um curso da prefeitura, que foi uma oportunidade que você agarrou. Porque a gente sempre pede uma Exatamente. oportunidade, né? Com Que às vezes a certeza. pessoa não tem uma oportunidade de agarrar e. Exatamente, Mi. Eu dou super apoio e eu falo, nossa, eu super incentivo quem tem um sonho, uma vontade e ir atrás dos objetivos e nem sempre é o mais complexo, nem sempre é o curso caro. Às vezes tem mulheres, eu tenho certeza que tem mulheres que esperam o momento certo, ter dinheiro para começar um Uhum. curso que custa caro e às vezes a oportunidade não tá no mais caro, né? A Exatamente. oportunidade está na nossa frente, a gente tem que só saber enxergar e agarrar essa oportunidade. Eu fiquei sabendo desse curso da prefeitura, e comecei a fazer e me encantei. Me encantei, assim, encontrei o meu lugar. Em uma das aulas, a professora ensinou a fazer uma bolsa. Olha, bolsa. Acho que eu já ouvi isso aqui. Menina, eu fiquei apaixonada. Eu cheguei em Que casa legal. assim, falando: é isso. Fazer uma bolsa é como uma mágica. E quando você vê uma bolsa pronta, você não imagina como é. Você abre a bolsa, você olha dentro da bolsa, você vê aquele forro todo costuradinho, sem nenhum encaixe, sem nenhum arremate. Você fala: uau, como é que esse forro foi parar dentro da bolsa com tudo tão perfeito? E aí ela ensinou uma técnica. Eu fiquei estarrecida. Eu falei, meu Deus do céu, é isso. É isso que eu quero para minha É vida. Vou isso. investir nisso. Então, Mi, nessa época eu tinha recém-casado. Eu casei quando as meninas tinham 4 anos. E elas deviam ter, foi em 2008 isso. Então elas deviam ter uns 5, 6 anos. Não sou boa de matemática, façam essas contas. Mas assim, elas Mas já iam para a escolinha, por já exemplo. iam Já para a dava para você escola, fazer já pelo eram menos grandinhas, meio sim. turno em casa, vamos Com dizer, de certeza, produção. sim. E aí Legal. comecei a insistentemente pedir essa máquina de costura para meu marido. E um dia a gente estava voltando, eu sempre acompanhava ele de vez em quando à tarde. A gente passou próximo à casa da minha avó, Catarina, que é costureira, inclusive a máquina dela está aqui. Essa máquina, quem está escutando no Spotify não vai ter o privilégio de ver essa máquina. Depois vocês Pois passam lá é. no Instagram da Lu, Me adicionem no que é Instagram que eu vou mostrar a @luzanon. máquina. Eu tenho aqui no meu showroom a máquina da minha avó Catarina e a máquina da minha avó Vilma, que são minhas duas avós costureiras, e eu tenho as duas máquinas aqui expostas no meu showroom. Eu fiz um café em cima delas. Então eu coloquei a cafeteira, transformei elas num cafezinho. Então eu passei em frente à casa, e essa máquina estava lá na casa da minha avó Catarina. E eu passei em frente à casa dela na volta de São Paulo e eu comecei a chorar dentro do carro. E eu falava: amor, você não tá entendendo, eu preciso de uma máquina Para de costura respirar. para respirar. É uma questão de sobrevivência.
Aí ele falou, Lu, não é o momento, né? Poxa, passando dificuldade, enfim. Sim, recém-casado, a gente sabe como que é. Recém-casados, e aí ele falou, tá, onde vende essa máquina? Vamos atrás disso aí. Aí eu falei, qualquer loja de eletrodomésticos, aí Serve. fomos no centro de São Bernardo, fomos na loja e ele comprou, de surpresa, ele falou, bom, vai pra fila do pacote enquanto eu pago. O rapaz colocou a melhor máquina de costura que tinha na loja no pacote. Eu falei, não, moço, não é essa. É um Aquela engano, mais isso é um engano. simples. Aí ele, não, foi essa mesmo, eu comprei essa pra você. Eu, chorando na fila do crediário, gente. Foi assim, um papelão. Mas ganhei a minha Ai, que máquina de costura lindo. e assim Muito começou. legal, muito legal. Coloquei a minha máquina na mesa de jantar da sala E e bora. comecei a costurar. Meu marido sempre trabalhou de social e eu via ele saindo com as linhas enganchadas no terno. Uma loucura. E aí comecei a costurar e comecei a vender pelo Orkut. Então, aí eu vou te fazer essa pergunta, né, pra gente colocar meio que na linha do tempo. Como que o primeiro canal de vendas, porque você é muito forte na rede social, né? O Sim, primeiro canal de vendas que você descobriu ali online foi uma rede social, que era o foi. Orkut Era o na época. Orkut. Eu acho que foi a primeira rede social, né? A gente mal tinha internet. Eu lembro que a gente escolhia o melhor horário para Sim, para acessar a poder internet porque era caro. madrugada. Era uma coisa assim. Então, foi pelo Orkut e eu sempre tive vergonha de vender. Esse é um outro Não consigo X. enxergar isso, assim, você Pois tão assim, de boa nos stories, fala, aqui a gente grava, então assim, eu não imagino você tímida atrás da rede social, Bi, eu engraçado. sempre tive vergonha de aparecer nos stories, eu sempre tive vergonha de falar. Eu nunca fui. Não, comunicativa eu sempre fui. Eu sempre fui uma mulher muito extrovertida. Isso. Mas eu Mas sempre entre os tive seus, assim, vergonha né? e um senso autocrítico gigante. Eu pensava o que que as pessoas vão achar de mim. E muito alto. Quantas vezes eu gravei, quantas vezes eu filmei e apaguei. Vídeo para o YouTube, eu devo ter feito uns 50. Eu tenho um postado. Porque todos os Caramba. outros eu falei, não, meu cabelo tá arrepiado, a espinha no queixo. Coisas que, né? Como a gente tem essa síndrome da impostora, né? Será que Cara, o homem, eu fico me perguntando, será que os homens têm tanto que a gente que é mulher, a gente sempre pensa nisso, né? Em cada totalmente. detalhezinho, o que que vão pensar? Vão falar, ela é blogueirinha. Ai, por Exato. que que a gente tem isso, Pensando mulher? no que os outros vão achar. Sendo que os outros não têm E que dar uma opinião. curiosidade, viu? Não faz muito tempo que eu perdi essa. Esse bloqueio. Não faz muito tempo. Foi há uns 5 anos que eu comecei a realmente colocar o rosto nos stories no Instagram. Porque no Orkut eu postava foto preço. Foto preço. Como se fosse uma coisa, uma loja online mesmo ali. Exatamente. Eu postava lá no álbum do Orkut Sim, com eu o preço lembro. embaixo, as características da bolsa e comecei a vender para as minhas amigas. Então, a minha trajetória, ela foi muito tentando sobrevivência. Sim, Sempre sim. foi. A água foi subindo e eu fui pulando, mas não foram nunca passos gigantes, foram passos de formiguinha. Mas tem coisa maior que instinto de sobrevivência para fazer a gente começar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Não tem coisa mais, acho que o nosso instinto, né, de mãe, de mulher, de empreendedora, de querer. A hora que bate, né, a água vai subindo, a gente vai e faz do jeito que Exato. tiver, antes feito do que perfeito, Esse é meu lema. e vai E nunca de começando. qualquer jeito. Exatamente. E foi assim, aí eu comecei a vender pelo Orkut e não parei até hoje. Em 2008 eu comecei a fazer e estamos em 2023 e 2023. aqui eu abri um showroom há 2 anos atrás com as minhas peças expostas. Vocês conseguem ver, quem está vendo no vídeo, um pouco das peças, mas quem não está vendo, vai lá e me adiciona @luzanon no Instagram para vocês verem um pouco mais do que eu confecciono. Hoje eu não fico mais sentada na máquina de costura, mas eu supervisiono tudo e todos os detalhes. Eu compro o material, eu levo o material para produção, eu escolho, eu acompanho todos os detalhes de cada produção, de cada peça. Cada passo a passo, né, Com da certeza, produção. sim. E aí eu te perguntar, você já começou com esses modelos? O que que você vendia primeiro? Era uma bolsa pequena, grande, uma bolsa, como que era? Quando eu comecei a fazer o curso de corte e costura, eu aprendi a fazer uma bolsa simples na máquina domiciliar, que são máquinas que costuram tecidos mais macio, mais mole. Plano, né? Isso, algodão cru.
E era esse tipo de bolsa que eu confeccionava. Mas eu fiquei pensando em como fazer uma bolsa diferente. E aí eu tive uma outra ideia, também passando por um lugar em São Paulo. Era uma empresa que fazia fotos no tecido. E ele, Hum, sabe, banner? sim, sim, Esses banners de sim. aniversário? Aí eu pensei, por que não pegar esse banner de aniversário, que é a foto no tecido, e confeccionar uma bolsa com esse tecido? Sim, Tive essa. sacada. Eu falei, nossa, ninguém tem. Não, né? É muito diferente. E é muito personalizado. Ninguém vai ter Esse igual. sempre foi o meu foco. Não é uma bolsa. Não é qualquer bolsa. Não é uma necessaire. É uma necessaire, é uma bolsa feita especialmente para você. Exatamente. Esse é o seu diferencial, Lu, porque assim, você não vende uma bolsa, você vende algo totalmente personalizado. Vou contar uma curiosidade. A Lu deu uma necessaire, um estojinho para minha filha. Quando ela chegou na escola, todo mundo assim, nossa, Sofia, tem o seu É nome? isso. É isso. Tem o meu nome e um É isso. coraçãozinho. É isso. É totalmente diferente, É porque não isso. tem como comprar igual. Você não vai ter igual. Então imagina a Exatamente. foto, né? A Na pessoa que época, ganha uma peça que eu confeccionei, ela se sente importante. Ela pensou em mim, sim, ela mandou fazer, ela pediu para que escrevesse o meu nome. Demora uns dias para ficar sim. pronto. Então é todo um carinho, um cuidado. E a pessoa que recebe, que ganha esse presente, ela se sente muito, muito feliz. Então era essa o meu intuito desde Desde o sempre. E eu começo. fazia bolsas com foto. E eu vendi muitas bolsas com foto. Meu primeiro vídeo no YouTube eu mostro uma bolsa com foto que eu Que gravei em legal. 2010, inclusive fez 12 anos Nossa, 12 anos. que eu postei esse vídeo, até postei no meu Instagram os melhores momentos desse vídeo, e é uma bolsa com foto. E aí eu fui aprimorando, e aí eu vi que a bolsa com foto acabou, né, não sei, eu acho que saiu um pouco de moda, não sei. É, como tudo na moda, né? A tendência vai e vem, né? De repente amanhã ou depois volta E também, eu né? acho que as pessoas, com a rede social, o boom das redes sociais, as pessoas começaram a se privar um pouco. Eu acho que elas não queriam mais mostrar o A- filho na Na bolsa, bolsa. porque ela já tem a rede social. Sim, Dava sim. um pouco de vergonha a superexposição, não sei. Eu senti um momento que eu não, eu tinha que mudar. E aí eu comecei a fazer bolsas personalizadas com iniciais, com nome, um outro tipo de bolsas e acessórios personalizados e exclusivos, porque é tudo feito com pouca quantidade, especialmente para a pessoa. É um handmade mesmo, né? Não é uma coisa Exatamente. escalonada, uma grande produção, né? Isso, E tudo isso exatamente. tem o seu valor agregado, né? Trabalhar Exatamente. com a emoção da pessoa receber e tudo mais. Aí, emendando nisso, eu ia te perguntar: o seu maior público, você vende assim para empresas também, microempresas ou empresas grandes, que vão presentear, de repente, os seus colaboradores e também a pessoa física. Ah, eu quero dar para minha mãe no aniversário. Você atende esses dois públicos, né? Eu atendo todos os públicos, mas o meu principal público é o varejo, né? São mulheres que querem comprar para si ou dar de presente. Esse é o meu principal público. Mas como eu confecciono, eu atendo qualquer tipo de demanda. Uma Legal, empresa, um corporativo. Eu tive muitos pedidos para o Dia da Mulher, que legal. empresas que compraram para as colaboradoras. Então, eu qualquer tipo de público. Se a cliente às vezes é do corporativo e ela fala, Lu, tive uma ideia aqui, quero confeccionar uma necessaire, mas olha, é mais ou menos essa, mas é maior e é verde, interno vermelho. Vamos lá, Acaba virando uma cocriação, com né? Você certeza. com a cliente chega no denominador comum, um Eu produto falo que o final. céu é o limite. É isso A aí. pessoa cria e eu desenvolvo e eu realizo. A gente está aqui falando sobre empreendedorismo feminino, né? Eu queria perguntar assim, durante todos esses anos que você já está no mercado, agora estabelecida, né? Alguns anos e tal, você teve em algum momento, você sentiu diferença por você ser uma empreendedora mulher? Você acha que isso contou contra ou a favor em algum momento? Então, não sei te dizer. Eu até eu estava conversando com uma mulher há pouco tempo atrás.
ela era mais nova, ela tinha em torno de uns 18, 19 anos, e ela me questionou. Quando eu contei pra ela, foi um encontro repentino, eu fui mandar arrumar meu computador, e a gente tava esperando o computador reiniciar, e começou um papo, e eu comecei, olha, eu fiquei grávida com 15 anos, contando a minha história pra Uhum. ela, e ela é super novinha, ela parou e ela falou assim pra mim, nossa, eu tô aqui imaginando quanto preconceito você sofreu na escola, quanto bullying você grávida, estudando. E faz pouco tempo esse bate-papo que eu tive com essa pessoa e eu comecei a pensar, as coisas foram tão intensas na minha vida que eu não tive tempo para Tempo. olhar para o lado. Quando eu comecei a confeccionar bolsas, eu conheci uma pessoa muito especial que me ajuda a confecção até hoje. E ele pegou na minha mão e foi comigo nas lojas de tecido. É um mercado masculino. Sim, ali é ainda mais onde eu sei, onde você compra, né? Ali Totalmente é, masculino. Eu sim. falo, eu não gosto de ir na segunda-feira porque eles não dão tanta atenção porque tem que falar o resultado do jogo no domingo. É um tal de, oi, seu Corinthians, aí o Palmeiras, aí nananã. É uma homarada, sabe? Entendi. E no começo eu ia com ele, que é Que um já estava na homem ambiance e ali. tava ali e me apresentou. Hoje eu vou sozinha. Até minha mãe fica super preocupada. Luciana, cuidado! Eu não tenho medo. Assim, eu me cuido, Sim, claro. Eu claro, tenho. porque somos mulheres, né? Sim, mas eu vou que vou. Faço amizade com todo mundo. Então eu não sinto essa dificuldade. Mas isso é pessoal, né? Sim, sim, que cada Isso, um sente diferente, com né? E é certeza. o que você falou, com 15 anos você engravidar de gêmeas, é uma fase realmente que a gente já tá, 15 anos a gente ainda tá pensando o que a gente vai fazer e tal. E realmente eu acho que assim, tava tão intenso, né? Tô de fora te conhecendo depois. Mas eu Total. imagino assim, tão intenso que acho que não teve tempo também de você olhar muito do lado, não tinha também acho, tanta rede social na nossa Sim, época, né? sim. Para receber também esse tipo de bullying e tudo mais. Eu acho que o importante da história é você ter recebido a sua rede de apoio, né? Com Que são os certeza. seus familiares, seus amigos mais próximos, que sem eles, realmente você não, né? Seria muito mais difícil. Não, com Muito certeza. Eu mais sou uma difícil. pessoa, eu não sei se é sorte ou se realmente eu faço o bem e eu atraio pessoas do bem. Inclusive você, Mi, foi uma Ah, atração. A gente foi apresentada foi para uma mesmo. amiga e quando eu falei, preciso de uma fotógrafa para amiga, ela falou, eu vou te apresentar uma canceriana que eu tenho certeza que vai dar match. É bem isso mesmo. E aí a gente se apaixonou, eu e a Mi. Nós nos conhecemos no dia do meu Foi no aniversário dia do seu aniversário, eu vim aqui de no dia. 39 anos. Sim, no meio da pandemia. No meio da pandemia, esse escritório bombando, Sim, porque foi eu isso mesmo. vendia online, a gente com mil cuidados aqui, a Sim, Mi com duas máscara. máscaras e ela fez fotos minhas e foi um aniversário meu só pra mim, Sim, porque estava no auge, no né? E aí, assim, auge. tava aqui as meninas, Aham, a sua irmã, só. E meu só. marido. E seu marido, Meus pais exatamente. não vieram porque eu não deixei. E a gente quis fazer um aniversário, fotos desse aniversário para as redes sociais mesmo, Sim, né? né? Até para, né, ter um registro do momento, claro, né? A foto é um registro, ou como fala o Renato de Paula, que é um fotógrafo, é o gatilho para dar lembrança, né? Você tem aquele registro, ele gatilha a sua lembrança, né? Então eu E a tive gente essa ideia. precisava, né, Foi. registrar isso, E né? nos conhecemos. Mas, mulheres que somos, do que a gente estava falando antes de eu falar do aniversário? A gente estava falando a questão assim, né, do bullying, de você não ter sentido e tal, porque era Sim, um monte de situações, e que aí no final você precisou de alguém para ser fotógrafa e a Camila que foi, nos nos indicou e apresentou, tal. exatamente. Foi isso. E começamos aí uma trajetória, não se largamos mais. Exa- É, esquece agora. É verdade, agora Agora já só era. daqui pra frente é só pra cima. Isso, por favor. Com certeza. Aí sabe o que eu ia te perguntar? Eu tenho uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Nesses anos que você está trabalhando, você teve alguma história assim curiosa ou emocionante de uma entrega, de um pedido que você tenha feito, que você lembra para contar pra gente? Ai, Mi, é tanta coisa legal que eu passo nas redes sociais. Esses dias eu publiquei que eu ia premiar a engajada do mês. No final do mês de março, eu vou premiar a pessoa que mais curtir, mais comentar e mais Interagir ali. compartilhar, interagir o meu conteúdo no Instagram. O primeiro post que eu falei sobre isso, eu recebi tanto comentário lindo que, nossa, pessoas que compraram bolsas minhas lá quando eu Que comecei. Falam que tem legal. essas peças até hoje, que usam, que adoram. Então,
Olha, é cada história. Eu não consigo aqui lembrar de uma história em si, mas todos os dias. A minha irmã, a gente tem uma etiqueta no WhatsApp chamada elogio. Olha, legal. Então, todos os elogios que eu recebo, a minha irmã põe a etiqueta elogio. Gente, as clientes escrevem cada depoimento, Ai, que cada legal. coisa linda. Você precisa Isso me colocar isso na move. rede. É, Separar e colocar na rede, né? Num destaque ali no Instagram. isso me move. Porque empreender é perrengue, né? Sim, É difícil. Só quem tá vivendo na pele sabe o quanto é desafiador. Mas quando a gente recebe esses depoimentos, essas opiniões, esses elogios, isso é o meu combustível. aproveitando, você falando assim, né, a gente que empreende e tal, que conselho você dá para quem está começando agora a empreender agora na sua área de designer, e personalizados e bolsas e tudo mais? Olha, Mi, eu sempre ajudo, as pessoas às vezes me perguntam nas redes sociais, me pedem dicas e eu Sim, dou dicas. Eu sou uma pessoa completamente aberta a esse tipo de coisa, eu adoro ajudar. Eu amo que as pessoas me perguntem as coisas e eu amo ser útil sim, a alguém. O conselho que eu daria é: começa, não se preocupa em ver o macro. Passos de formiguinha. Tenta ser 1% melhor todo dia e não para. Porque a constância, a disciplina, a organização vai te levar aonde você quer chegar. É inevitável. Inevitável. O trabalho, ele recompensa, né? Se você é uma pessoa do bem, se você faz bem às pessoas e você é determinada, eu sei que mulheres é muita coisa, né? É sim, filho, é marido, e mesmo quem não tem filho, eu tenho muitas amigas que optaram por não ter sim, filhos e mulheres solteiras. É muito desafiador ser mulher. sim. E a gente tem que dar conta de tudo e a gente se, Se cobra demais, se né? cobra A gente se cobra demais. demais, vamos ser honesta. Mas se a gente tentar ser 1% melhor todos os dias, a gente vai chegar no topo da montanha. É isso E aí. juntas. Sim, uma levantando a outra. Eu sempre falo isso. Uma levantando a outra. Não Juntas. adianta a gente querer passar a perna na outra. A gente tem que estar junta. A gente tem um objetivo comum, que é Totalmente. dominar o mundo. Mi, se eu começar a te ensinar a fazer exatamente o que eu faço, vai ser muito difícil você ser a Luzanon. Ou você. Sim. É uma distância tão É igual grande. fotografia, tem muita fotógrafa, mas ninguém vai ser como eu, como a outra. Cada um tem o seu diferencial, que vai Exatamente. conectar com um, que não vai conectar com o Com outro, né? certeza, com certeza. E aí, Lu, para encerrar, vou te fazer a pergunta: o que que o meu trabalho mudou a sua comunicação nas redes sociais? Última pergunta? Mas temos quanto tempo? Porque se eu começar a falar agora, a gente vai demorar algumas horas. Gente, eu trabalho com rede social. Sim, Mi, as minhas fotos eram caseiraças. E você trouxe um profissionalismo, a qualidade nas imagens. Eu passei a vender muito mais depois que você começou a tirar as minhas fotografias. É, é infinito as vantagens. O visual é completamente diferente. O financeiro mudou porque eu comecei a vender mais, porque a compra é visual. Ninguém compra produto de foto feia, né? Então mudou completamente assim. Agora a gente tentou fazer nesse último trabalho um pouco de vídeo, ficou legal. ficou muito legal e as fotos, nossa, Mia, eu fiquei encantada. Inclusive, eu queria até falar para você, gente, ficou muito boa as Ficou, fotos, né? Mia. A Ficou gente tá legal. conversando a primeira vez agora, depois do dia que a gente fez a semana passada um ensaio externo. Sim, porque eu vinha insistindo, que a gente sempre faz aqui no showroom, né? Porque também o espaço dela é muito maravilhoso. Mas eu falo, ai, vamos fazer um pouquinho de externo? Vamos fazer um pouquinho de externo? E eu morria de preguiça. Eu falava, não, Michele, não vamos fazer. Aí ela, ai, Lu, mas fica tão bom as fotos. Por que a gente não faz num parque? Eu, não. E ficava pensando, gente, em colocar aquele mundo de bolsa É dentro que é do muita carro. coisa, né? Ah, aqui é tão fácil, porque eu tô com todas as peças aqui. Então eu fico clicando e a Michele vai me guiando e fica, E até para né? se trocar, né? Se tá no seu espaço fica mais fácil. Fiquei pensando em trocar de roupa.
Sei lá, eu não consigo nem mensurar. Mas ela conseguiu, gente. Ela Foi colocou um muito jeans dentro do carro. Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito legal. Realmente o resultado é diferente. Compensou, Compensou. super. Ficou bem legal mesmo. Compensou, foi muito legal. O resultado ficou maravilhoso. E a gente também tá melhorando a cada ensaio, né, Sim, Mi? porque a gente vai conectando cada vez Você lembra a mais. vergonha que eu tinha No na primeira primeiro, vez? sim, sim. Eu fazia assim, ria, aí eu ficava de ladinho e falava, então, não Não, e consigo fazer outra pose. E a agora? Michelle, mão no cabelo, ventinho, isso, aproveita, finge que tá andando. A Michelle vai inventando moda, entendeu? E eu vou seguindo ela. Mas é muito legal, porque assim, ao longo do tempo você vai também ficando mais relaxado comigo, com as fotos, né? Sim. E aí a gente vai aprimorando, né? Com certeza. E agora, fazendo diferente também, na rua e tal, é que eu sempre falo assim para empreendedora, o dia das fotos não pode ser um dia penoso. Tem que ser um dia diferente, um dia legal, um dia que você vai produzir algo que você sabe que vai ter um retorno, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, esse dia que a gente fez as fotos, essas horas, né? Não foi o dia inteiro, mas, pô, a gente riu, a gente se divertiu, você teve ideia, a gente viu uma plantinha no chão que a gente conseguiu colocar a bolsa e ficou legal, e eu corri da borboleta, e a Giovana dando risada, e, né? E a gente foi fazendo. Sabe que eu senti falta desse ensaio que a gente fez? Da Sophie. Ah, é minha filha. Eu entrei no carro e falei... Tá faltando a Sofia, porque eu fiz uma brincadeira e ela sempre fica fazendo comentário das minhas brincadeiras, né? Como é que é a frase? Que linda! Ela fala, arrasou, uhul! Ela fica. Aí eu falei alguma coisa no carro, eu falei, uhul, que linda! Eu falei, cadê a Sofia, Cadê Michelle? a Sofia? Outro perrengue que também a Michelle, preciso de você, vem fazer minhas fotos. Lu, não tenho com quem deixar minha filha, traz sua filha. A gente vai se ajudando, gente. Exatamente, isso é muito legal. Quando a gente trabalha, né, com mães, empreendedoras, mulheres, entender esse lado também, que poderia ser o contrário, poderia, né, ter as suas pequenas aqui, que são, na verdade, agora já formadas, estão aqui trabalhando e tudo mais, mas podia ser, né, também. Sim. Então é legal a gente ter essa empatia, né, que uma tem pela outra. E olha como os perrengues, eles acabam se tornando rotina, né? E rotina não foi a frase certa. Como os perrengues acabam se tornando... a gente tem um lado bom. Sim, vira parte, né? Porque a Mi não tinha com quem deixar a Sofia, trouxe a Sofia e a Sofia agora faz falta nos ensaios. É porque a gente começou na pandemia, não tinha aula. Então, assim, eu tinha que trabalhar com ela. Teve um dia que a Sofia veio e ela começou a me desenhar. Sim, fotografando. Lindo. Aí ela me colocou de vestido azul, bolsa vermelha, coisa mais linda do mundo. A Sofia é uma artista, tá? Verdade. Ela nasceu artista, ela é pequenininha e ela desenha como se ela fosse, sei lá, olha, é inexplicável. E ela, no chão, folha sulfite, lápis de cor, ela tem uma necessaire minha, personalizada com o nome dela, que é um porta-maquiagens que ela fez estojo. Não, são 3 agora, porque aquele outro grande, ela também colocou todas as estabilo ali. Nossa. Então ela sentou no chão, abriu o seu estojo Luzanon personalizado e começou a me desenhar. Que coisinha linda. Eu até fiz uma foto segurando com o mesmo look, o desenho dela e o meu look. Ficou muito lindo legal. mesmo, ficou linda essa foto, muito legal. Ficou lindo mesmo. E é isso que eu gosto de trabalhar, né? A gente acaba virando família, né? Sim. A cliente faz parte da nossa vida, a gente faz parte, né? Fazer as suas fotos de Natal, por exemplo, que é fora daqui, né? Fazer todo ano agora vira uma tradição, né? É muito legal fotografar você na sua casa, com sua família, com a Juju. Exato. É muito legal. Eu não sei viver se não for assim, Mi. Não sei. Eu não consigo ser diferente. Eu gosto de sempre estar perto das pessoas que me fazem bem, que eu gosto, e acaba virando uma grande família mesmo. Todo mundo que trabalha comigo eu tenho um carinho enorme. Eu só mantenho perto quem realmente tem essa sintonia. Quem eu vejo que começa a ser muito... já não tem espaço. A gente tem que ir junto. Tem que agregar. Se ajudando, sempre. É isso aí. Muito obrigada, gente. Vamos terminar. Obrigada, encerrar assim, alto astral. Obrigada com essa mesmo. gratidão mesmo de você ter aceito o convite. Fico muito feliz mesmo. Sem que a gente palavras. continue. Muito obrigada, Obrigada, Mi. Boa Lu. sorte, viu? Obrigada.